Tcharam! Bem-vindos ao nosso canal! Mais um vídeo falando sobre sustentabilidade nas finanças para você ficar mais próspero e abundante. E hoje a gente resolveu trazer um vídeo sobre risco de investimento. Vocês pediram pra gente e a gente trouxe esclarecendo tudo aqui o que você precisa saber relacionado ao risco dos investimentos. Então solta a vinheta que daqui a pouco a gente fala um pouco mais. O risco, pessoal, é um conceito relacionado a perigo, a ameaça, né, ou a insucesso. É aquilo que remete a algo que pode dar errado nos seus investimentos, né, ou não sair conforme você está esperando. O mais interessante é que todo o dinheiro, independente se você está investindo ou não, ele está em risco, tá? O real é uma moeda que está em risco. Se você botar o dinheiro no colchão, ele está em risco. Se você botar em Bitcoin, em ações, fundo imobiliário, na Suíça, na Inglaterra, em cavalos, em qualquer coisa, seu dinheiro está em risco, ele está sempre em risco. Não existe risco zero. O que a gente pode fazer é mitigar, é diminuir esse risco. E através do que, né? Muitas das vezes através da diversificação. Calma, não dá spoiler, menina! Primeiro vamos falar os tipos de risco, depois como você faz para diminuir o risco do risco, mais ou menos assim, tá? Fica até o final. O interessante é que ele pode ser minimizado, é que ele pode ser enfrentado de forma que você tenha mais prosperidade nos seus investimentos, tá? Bom, a gente tem dois tipos de investimento basicamente aqui que a gente fala bastante aqui no canal, que é o renda fixa e o renda variável. Só para vocês saberem, todos os tipos de investimento eles variam, inclusive o de renda fixa. O de renda fixa ele só te promete algo no final daquele contrato que você fez, né, daquele prazo que você deu para você emprestar o seu dinheiro, e ele tende a ter menos volatilidade e maior segurança, né? Por isso que é considerado um investimento de menor risco. Além disso, na renda fixa, tem alguns tipos de investimento que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é um mecanismo do governo para garantir uma certa quantia, né, por CPF, por instituição financeira. Então, o Fundo Garantidor de Crédito ele garante R$250 mil por CPF por instituição financeira. Então vamos supor que, por exemplo, eu invista num CDB que tenha o Fundo Garantidor de Crédito como garantia e esse banco que eu estou emprestando dinheiro quebre por um motivo. Esse fundo garantidor, ele devolveria o meu dinheiro, né? Então ele me traria a maior segurança, um menor risco. Aqui a gente fala basicamente dois tipos de investimento, que é o renda fixa e o renda variável. Na renda fixa, né, você acorda, você faz um acordo com o banco, né, vamos colocar assim. Um contrato. E se você esperar até o final do investimento, lá do acordo, você recebe a rentabilidade prometida. Mas nesse período de tempo, o valor da cota ali, o valor que você comprou, ele pode variar. É disso que a gente está falando. É conhecido como marcação a mercado. O mercado financeiro, pessoal, e a economia como um todo, ela funciona lá na aula da Tia Cocota, lembra? Lei da oferta e da demanda. Isso serve para renda fixa também. Renda fixa e renda variável. É sempre uma quantidade de pessoas querendo vender, uma quantidade de pessoas querendo comprar, e esse equilíbrio que vai gerar o valor dos preços, tanto na renda fixa quanto na renda variável. O mais interessante é que na renda fixa, em alguns produtos, você tem um fundo garantidor de crédito que garante até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, no aplicativo da corretora lá, quando você vai escolher o investimento, aparece lá, garantia FGC, que é a sigla, né? É um mecanismo do governo isso, e te dá uma maior garantia, diminui também o seu risco. Diretamente, o investimento aparece. Lá se quando está você vai coberto investir, pela FGC, vai você aparecer. consegue ver. Não são todos os investimentos, geralmente, na maioria dos casos, é na renda fixa, né? Então é um CDB, uma LCI, uma letra de câmbio, alguns produtos, eles têm o Fundo Garantido de Crédito, vai aparecer para você. Isso também é uma forma de você mitigar o risco. O Tesouro Direto, por exemplo, né, que é por onde muita gente começa, até para criar reserva de emergência, ele é um investimento que é considerado mais seguro. Sim. Por quê? Porque você está emprestando dinheiro pro governo. Ah, mas peraí, Felipe, o governo brasileiro é seguro? Como assim? Não tem corrupção, não tem sei lá o quê? Ao contrário do que muitos pensam, se o governo não honra as dívidas, se o governo entra em colapso, o sistema financeiro brasileiro vai entrar antes. Muito dinheiro dos bancos estão também no Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Então,
se houver um calote do governo, os bancos também sairiam prejudicados. Então por isso que é mais seguro você emprestar dinheiro direto para o governo do que você emprestar dinheiro para um banco que também empresta dinheiro para o governo. Então assim, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que a gente tem hoje no mercado financeiro brasileiro, tá? É que quando você empresta dinheiro para o banco, né? Seja na poupança, que você está botando seu dinheiro ali, seja através de um CDB, algum produto do banco, ele pega o seu dinheiro e coloca lá no Tesouro Selic. Então, e te paga menos. E te paga menos por isso. Então, grande parte do patrimônio, vamos colocar assim, o valor que ele tem, está no Tesouro Selic. E também tem até uma forma do Bacen, que é o órgão regulador, né, dele equilibrar o mercado, que ele obriga os bancos a fazerem um depósito compulsório. Então, toda pessoa que coloca o dinheiro lá, eles são obrigados a colocar um percentual disso no Tesouro Selic. Tá. Isso é algo mais profundo que você precisa entender aqui agora, que a Isabelle é educadora financeira, certificada para falar de investimento de alta renda. E aí a gente acaba, né, às vezes puxando um pouquinho ali, puxando um pouquinho ali. Você precisa saber que o Tesouro Direto é emprestando dinheiro para o governo e é o mais seguro que a gente tem hoje. E inclusive para reserva de emergência, minha reserva de emergência está no Tesouro Selic. Estou emprestando dinheiro para o governo, então por favor, Brasil, vamos melhorar aí a situação, tá? Vamos falar agora dos tipos de risco que a gente tem para vocês ficarem mais atentos e também para você saber como minimizar esse risco. Antes da gente falar dos riscos aqui que a gente pontuou, existem dois riscos que a gente quase não vê, que é o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico é como se fosse a pandemia, algo mundial que a gente não tem controle. Então, afeta todo o mercado, afeta todo um país, um sistema financeiro geral. Não importa de qual setor que a empresa tudo foi afetado pela pandemia. Isso é um risco sistêmico, a gente não tem controle. Agora, o risco não sistêmico, ele geralmente afeta um setor, afeta uma área. Então, quando a gente for escolher os nossos investimentos, a gente tem que ter ideia desse tipo de risco. Qual que é o risco não sistêmico que eu estou correndo? Sobre esses riscos que a gente vai falar agora. Tá. Então, o primeiro risco que a gente vai trazer aqui para vocês é o risco de mercado, que é o risco de você perder dinheiro em função das oscilações do mercado acionário, ou de uma mudança na taxa de juros, que a nossa taxa de juros vem caindo vertiginosamente nos últimos anos. Ou uma mudança de câmbio, que também muda o tempo inteiro. Eu trabalho com câmbio, sei bem que a gente passa. Então, por isso que é importante a gente também ter uma parte do nosso capital em outro tipo de moeda, pra gente minimizar esse risco. E como que a gente minimiza o risco de mercado? Diversifica a carteira. E aí a gente aqui vai deixar para vocês uma referência que a gente usa, que é a do Primo Rico, do Thiago Nigro, que é a Arca. Então ele divide a carteira dele em 4 tipos de ativo. Então real estate, que é mercado imobiliário, ações, caixa para oportunidade, ou seja, se a bolsa cair muito ele vai lá e compra, e moedas internacionais, ativos internacionais. Então, ativos internacionais, caixa, ações e fundos imobiliários. 25% da carteira em cada um, mais ou menos ali. É isso que a gente tem seguido, essa filosofia que a gente tem seguido de investimento. A gente vai ser até repetitivo para falar disso, mas diversificar a carteira é o seu maior estratégia para minimizar os riscos que você tem dentro do mercado financeiro. Não colocar todos os ovos numa cesta só. Que como a gente fala, né, por que não colocar, por exemplo, a sua reserva de emergência em ações? Porque você está correndo risco de mercado. Vai que você precisa sacar na hora e a bolsa caiu justamente naquele dia. Tá tudo negativo ali para você. Então você vai sacar menos do que você colocou. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência dos riscos e também saber separar os objetivos, em qual local colocar corretamente os seus investimentos. Isso. O segundo risco é o risco de crédito, que é a organização ou a instituição financeira, né, que você está emprestando o seu dinheiro, está investindo, não honrar com os pagamentos. Né? O banco ou a empresa que você escolheu ali emprestar seu dinheiro, não honrar seus pagamentos, que é o caso que a gente volta a dizer aqui das pirâmides financeiras, que te prometem uma rentabilidade garantida e simplesmente em algum momento desaparecem com o seu dinheiro. Gente, eu não tô falando de uma coisa que não aconteceu, já aconteceu várias vezes, é só querer olhar. Então olha, procura no Google, joga no Google, pirâmide financeira, Bitcoin, pirâmide financeira, tomou meu dinheiro. Você vai ver lá que tem um monte de casos.
Então, como que você faz para minimizar isso? Quer falar alguma coisa? Se você não assistiu o vídeo, a gente fez um vídeo da semana passada sobre esse tema. Tá aqui do ladinho, a gente vai deixar. Vai deixar para vocês assistirem também sobre pirâmide financeira e marketing multinível, tá? E aí, como que você faz para minimizar esse risco, o risco de crédito, né? Existem agências classificadoras de risco. O problema é que ainda existe o risco da agência, né? Porque a gente vê casos de corrupção também nas agências classificadoras de risco, né? Mas buscar diversificar a carteira, das estratégias, mas também você pode buscar informação sobre a empresa, verificar a sua solidez, checar avaliações sobre a empresa na internet também, diversificar sempre o seu capital e estar sempre munido de informação de como essa empresa está ganhando dinheiro. Uma outra coisa também em relação ao risco de crédito é o índice de Basileia dos bancos. Então, se você está pensando em investir em algum banco, se você está pensando em comprar um CDB daquele banco, que você não conhece o nome, que os nomes geralmente é um banco pequeno, né, que está oferecendo uma boa rentabilidade, olhe o índice de Basileia dele para você tomar uma decisão mais consciente, né? Esse índice ele diz de respeito às dívidas do banco, a saúde financeira do banco. Então é importante também, um indicador para você verificar a solidez do banco e estar emprestando seu dinheiro para ele ali. Às vezes, por exemplo, você tem um investimento 110% CDI num banco que você nunca ouviu falar e 100% CDI num banco que você sabe que é mais saudável. Esses 10% às vezes não vale a pena porque você está assumindo um risco muito maior. Por isso que é importante você ter controle sobre o risco também, tentar mitigar sempre que possível. Então olhar o índice Basileia e também se tem fundo garantido de crédito. Isso. O terceiro risco é o risco de liquidez. A gente já falou algumas vezes aqui no canal. E liquidez é basicamente a facilidade que você tem de transformar um ativo, né, um investimento, né, em dinheiro novamente. E sem perder valor, porque não adianta nada você transformar aquele ativo em dinheiro perdendo 30% daquele ativo. E aí um exemplo muito simples pra vocês pegarem na hora. Imóveis, uma casa. Todo mundo acha que casa é investimento. É o tipo de ativo que o brasileiro mais investe, inclusive, em imóveis. Só que aí você tem uma casa, você precisa vender a casa, porque você precisa do dinheiro para uma série de outras coisas, uma emergência, alguma coisa. Ou se você quer só vender aquele ativo ali que não faz mais sentido para você. Você consegue vender do dia para noite? Você consegue vender sempre com lucro? Você consegue vender sem burocracia? Você não tem dificuldade, às vezes, de transformar aquele ativo, aquele investimento em dinheiro? Isso é sobre liquidez. Então tem ativos, né, tem investimentos que você tem maior liquidez, como ações, por exemplo. Tem a ação da Magazine Luiza. A ação da Magazine Luiza é movimentada por dia milhões de reais, então tem liquidez. Todo mundo compra e vende muito durante o dia. Imóveis, a liquidez é menor, tá? Então como é que faz para minimizar o risco nesse sentido, sobre a liquidez? Você definir os investimentos para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Se eu tenho um objetivo de curto prazo, eu preciso de uma liquidez alta. Se eu tenho um objetivo de médio prazo, né, daqui a 5 anos, uma viagem, um filho, um cachorro, um carro, uma casa, você consegue também ter investimentos que tem uma liquidez média. E se é para aposentadoria, né, ações, aposentadoria, longo prazo, você não precisa ter uma liquidez tão grande, porque você também está disposto a esperar para aquele dinheiro te trazer rentabilidade e retorno. Então é objetivo, curto, médio e longo prazo, escolher os investimentos baseado nisso também. Por isso que é importante a gente ter uma consciência de separação do meu dinheiro. Não, esse dinheiro aqui é para tal objetivo, esse dinheiro aqui é para outra coisa. Porque na hora de escolher o investimento já facilita muito. Perguntam pra gente, qual é o melhor investimento que existe? Depende Tem um vídeo sobre objetivo. isso também. Depende do seu objetivo. Sem o meu melhor investimento não necessariamente é o seu. Então não adianta você perguntar pra mim se você não tem clareza sobre os seus objetivos. Esse é o seu melhor investimento, clareza. O quarto risco é o risco operacional, decorrente de falhas e fraudes das instituições, né? Hoje o sistema ele tá bem mais protegido, né? Já tem vários mecanismos ali para prevenir isso, mas eles só criaram isso porque aconteceu no passado, né? 2008 tá aí, pra não dizer que foi mentira. Crise do subprime. Quem não viu ainda, assista o filme Grande Aposta. Assiste 2, 3 vezes se for o caso, porque toda vez que a gente assiste, a gente aprende algo novo. E realmente fala da crise dos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, então talvez seja um risco sistêmico também, né? Ou não? Foi um risco sistêmico, né? Acabou afetando tudo, mas
porque fraudaram, senão seria um risco Então, não sistêmico. Então é um risco não sistêmico. Se houve fraude, é um risco não sistêmico. Não é o que a gente tem controle. Nesse caso, afetou a economia mundial como um todo, tá? Então, esse risco ele pode ser proveniente de problemas na própria companhia, falhas humanas também. O mercado financeiro também é gerenciado por humanos, então podem haver falhas humanas, falha no controle de custos, geralmente no gerenciamento de quantias aplicadas. Então uma série de coisas aí operacionais podem gerar má administração dos recursos e causar também risco para você como investidor. Como é que minimiza esse risco? Verifica sobre a governança da empresa que você está emprestando dinheiro. Também diversifica o seu capital. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Tem coisas que a gente não pode controlar, tem coisas que a gente pode controlar. Então é buscar ter controle do que a gente pode controlar. Exatamente. É a gente ter sempre um valor em caixa, né? Que como a gente se baseia aqui, pelo menos 25% do nosso patrimônio em caixa. E também essa diversificação para, se eu coloco o dinheiro todo num lugar só, eu viro torcedor, eu não viro investidor, porque eu fico apostando pro negócio subir, porque eu não tenho mais como administrar ali o dinheiro. Então, se eu tenho um valorzinho aqui pra se cair, se aumentar, eu ter essa escolha do dinheiro, né? Pô, vou colocar aqui, vou colocar ali. E se eu tô diversificada, eu tenho muito mais tranquilidade e a minha cabeça, ela não fica tão preocupada. E quando você tem ali, a gente sempre tem uma parte do nosso capital em caixa, exatamente para que se der algum problema, né, se der alguma oportunidade, né, a gente ainda tem ali alguma reserva. Então eu nunca compro o meu caixa todo, nunca uso o meu caixa todo, porque sempre vão existir oportunidades e a gente sempre tem que estar atento para deixar ali uma parte para a gente ficar mais tranquilo também. A gente teve exemplo agora esse ano de Circuit Breaker, que é quando a bolsa cai mais de 10%. Aconteceram vários Circuit Breakers na bolsa esse ano. E aí a bolsa ia caindo, ia caindo, ia caindo. Se eu no primeiro Circuit Break comprasse tudo no meu caixa, no segundo eu já tá, caraca, eu não devia ter comprado, meu Deus do céu, o que eu fiz? Quando você mantém, vai comprando de pouco em pouco, aproveitando as oportunidades, com o caixa ali já montado, sempre tendo algum valor, você fica mais tranquilo também para fazer seus investimentos, tá? Uma outra coisa também, não confunda caixa com reserva de emergência, tá bom? Coisas diferentes. Tudo bem. Coisas diferentes. Reserva de emergência é para emergência. Caixa de oportunidade para oportunidade, tá? São coisas diferentes, a gente trabalha com coisas diferentes aqui nesse sentido, nessa arca que a gente usa. A gente pode até colocar no mesmo tipo de investimento, mas não junto e não considerando a mesma coisa, tá? A gente tem o caixa e já tem a nossa reserva de emergência, reserva da tranquilidade. A gente coloca diferente aqui, porque existem diversos tipos de investimento parecidos, que vão trazer a mesma rentabilidade e mais ou menos o mesmo ideal de investimento que você precisa para ter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade, tá? Mas a gente coloca separado para não confundir também, porque nossa cabeça também às vezes prega peças, tá? O quinto risco é o risco que está relacionado, né, a questões legais que podem causar problema no cumprimento das condições que você contratou ali, nas condições pactuadas, né? E aí é uma mudança jurídica, uma mudança legal que pode dificultar o exercício de direito que você contratou ali quando você for investir algum dinheiro. É um risco que ocorre menos, mas é importante você ter o entendimento que podem haver mudanças legislativas que podem alterar ali o contrato que você fez de investimento. Também tem que estar atento a isso, tá? Por isso que é muito importante, gente, a gente só investir nos investimentos regulamentados, que o risco legal diminui muito. O investimento que está dando 10% ao mês para você é vinculado a CVM. Gente. Você quando investe em Bitcoin, você consegue ver lá quantos Bitcoins você tem. É criptografado o negócio, então você consegue ter acesso a isso. Nesse local que você está investindo aí, que está te dando 10%, você consegue localizar seus Bitcoins? Seus supostos Bitcoins? Então, tá fora. Por mais que às vezes tenha até um contrato bonitinho ali, com artigo e tal, não sei o que. É um papel, gente. Papelzinho, gente. É um papel. Muito bonito. Fique atento. Não existe almoço grátis, vou repetir isso aqui. Não existe almoço grátis. O sexto risco é o risco regulatório, né, que diz respeito às mudanças regulatórias de um setor. Isso é responsabilidade do governo federal, tá? Que pode alterar. Petróleo, por exemplo, eu invisto em petróleo. Mudou uma situação do petróleo, então isso também pode alterar, também trazer um risco em relação a esse investimento que eu tenho, tá? Então também é bom você ficar atento. O que é ideal para você saber qual que é o risco que você está disposto a tomar? Você agora já sabe quais são os riscos que existem e você vai estar sempre em risco investindo ou não. Se o dinheiro estiver parado na conta corrente ou no colchão ou na Suíça, seu dinheiro está em risco. É sempre assim, gente.
Ah, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Calma, isso é normal. É normal. O que dá pra fazer agora a partir do momento que você já tem essas informações? É conhecer o seu perfil de investidor. Isso é essencial pra você definir quais são os melhores investimentos pra você. Já fez seu perfil API na corretora? Quando você abre a conta na corretora para você começar a investir, você tem que fazer o API. E uma coisa muito interessante, gente, é que a gente sempre fala aqui sobre a natureza, né? De respeitar a natureza. Geralmente no API, nesse perfil de investidor, você começa com o conservador, depois você vai para o moderado, depois você vai para o arrojado. Não é o contrário. Então, assim, começa devagarzinho para se conhecer melhor, conhecer esse mundo dos investimentos, para não dar passos maior do que a perna e tropeçar, né? Investimento também é autoconhecimento, gente. Desconfie dos milagres, das promessas de ganhos com segurança, da rentabilidade garantida. Se fosse fácil, a gente não teria só 3 milhões de pessoas na bolsa. No Brasil, gente, tem 220 milhões de pessoas. E só tem 3 milhões agora, em 2019, 2020. Antes era 600 mil, 1 milhão, era pouca gente. Dobrou em menos de um ano. Se fosse fácil, com altos retornos, sem risco, tava todo mundo no mundo dos investimentos, tava todo mundo rico. E lembre-se de uma coisa, tá? Você não precisa ser rico para investir. Agora, você precisa investir para ser rico. Tá? Pegou? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, vem falar com a gente. Segue a gente lá no Instagram, que a gente vai continuar postando conteúdo sobre finanças, sobre saúde financeira, sustentabilidade. Se você gostou desse vídeo, precisa mandar para algum amigo que tá, né, investindo naquele produto que parece fraude, manda para seu amigo, curte a gente, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater 100 inscritos. Espero que quando você esteja assistindo esse vídeo, já estejamos também com 100 inscritos. Mas se não, ajuda a gente a bater essa marca que é importante aí pra gente. Curte o vídeo, manda pros amigos e... até a próxima. Beijinho.